Burro, 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 burro. Cara, o que o Dorival é burro não está escrito, mano. Não está escrito, cara. Inscrito não, inscrito também. Se você não é inscrito no canal, aqui se inscreva. Cara, não está escrito, gente. Não está escrito. É inacreditável como esse treinador é burro. E, cara, o time não treina, meu irmão. O time não treina. Beleza. O Corinthians, gente, não tem ponta de qualidade. Já entendemos isso. Tá chegando o Caio César. O Corinthians, eu acho que além do Caio César, tem que ir atrás sim de mais um ponta. Beleza, tá? Beleza, não temos. Mas temos Vitinho. Temos nosso querido também. Por mais que o Diego não seja ponta, ele seja meia. Ele é meia, ele é meia. Pode enfiar o Diego nessa ponta também. Temos Kaique. E ele insiste nessa formação de losango de merda, que não está mais funcionando. Não sei se é porque os outros times já entenderam. Não sei se esse losango tá faltando um garro. Não sei se esse losango é porque o Dorival realmente é burro. Eu não sei, cara. Eu de verdade não sei. Bom, o Corinthians é muito desorganizado, cara. Mano, no gol do São Paulo, rapaziada, no gol do São Paulo, é só você ver. Gente, qual que é o básico do futebol? Pô, mano, o zagueiro tem que marcar o atacante dentro da grande área. Porque se vier aquele cruzamento como veio do Danielzinho, se eu não me engano, cara, o zagueiro tem que chegar rachando. Velho, eu tava vendo a linha, mano, não só era o André Ramalho, era o André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Matheus Bidu, o Matheusinho, eles estavam indo pra trás. Toda hora eles davam um saltinho pra trás. E estavam indo mais e mais, cara. Estavam indo mais e mais, meu irmão. E aí, cara, quando você vê, o Tapia tá numa distância muito grande do André Ramalho. E o André Ramalho, meu amigo, podia ser o Zambolt, não pegava aquela bola. Não pegava aquela bola. Então, assim, cara, qual que é o sentido? Parece que é um time que não treina. O time não sabe o básico. O time defensivamente é porco. É porco. O time não sabe o básico. Então, assim, foi um gol, velho, que o time do São Paulo fez, assim, ridículo. Ridículo, tá? Ridículo, ridículo. Primeiro, ridículo também, não somente em relação à linha defensiva, que foi indo pra trás ao invés de ficar parada, marcando o defensor. E assim, cara, não precisa ficar parado também, colado no atacante. Não precisa, mano. Mas você tem que manter uma distância pra caso a bola vir, você corta, entendeu? E seguindo a sua linha, entende? Seguindo a sua linha de defesa. E não indo pra trás, cara. Daqui a pouco os defensores iam parar lá no gol do Hugo, mano. Era isso que estava acontecendo, entendeu? E o Danielzinho não fez nada com a bola, meu irmão. Não fez nada. E os jogadores estavam indo cada vez mais para trás. Vai entender o que se passa na cabeça desses atletas, rapaziada. Mas enfim, cara. E aí, né, um pouco antes do cruzamento acontecer, o Carrídio, pelo amor de Deus. Cara, é que é muito complicado você jogar sem um Carrídio, porque a qualidade que ele tem na virada de jogo, em lançamento. Ele errou alguns passes hoje? Errou, beleza. Mas a qualidade que ele tem, meu amigo, é completamente diferente. Ele é de outro planeta, sim. Ele é de outro planeta, sim. Mas, cara, isso não é só o Carrídio, tá? Isso são todos os atletas. Mas o Carrídio indo defender a bola, indo marcar lá o Danielzinho, puta que lá merda, né, meu amigo? Puta que lá merda. Ele tava indo com uma vontade, mas com uma vontade. Cara, ali, meu amigo, você joga no Corinthians, André Carrillo. Você joga no Corinthians, não tem que ficar trotando. Não é trotar. Ele trotou, meu irmão. Ele trotou, velho. Ali eu fiquei puto, mano. Ali eu fiquei puto. Antes do cara cruzar, eu falei, mano, olha como o Carrillo tá indo pra bola, velho. E aí o cara cruzou e faz o gol. Então, assim, é inacreditável, cara. É simplesmente inacreditável o que acontece com o Corinthians, mano. Carrillo andou, ele foi trotando pra bola. Puta que lá merda. Puta que lá merda. Não vamos nem falar do resto do jogo, né, cara? O Corinthians, beleza. Teve duas chances ali com o Yuri Alberto, que se o Yuri Alberto fosse um pouquinho mais esperto, ele deixaria a bola descer. A bola ia parar no pé dele, porque o Alan Franco já estava vendido. Matheusinho também errou um gol na cara, né, cara? Tivemos boas chances no primeiro tempo de fazer 2 gols e acabamos não aproveitando. Mas, cara, um time ridículo. E aí você volta pro segundo tempo, o Dorival não faz as mudanças que tem que ser feitas, cara. Não faz as mudanças que tem que ser feitas. Então, assim, é inacreditável, cara. É inacreditável. E aí o time volta a mesma coisa, a mesma merda. E, cara, parecia que o time não queria empatar o jogo. Era isso. Parecia que o Corinthians não queria empatar o jogo. Enfim, cara, mas aí no segundo tempo o time precisava de um respiro, precisava mudar, tá ligado? E aí ele demorou, mano. Acho que demorou muito fazer substituições, mas enfim, cara. Aí o Corinthians no segundo tempo continuou sem jogar bosta nenhuma. Né, cara? O jogo foi feio. São duas equipes muito ruins, mano. Tanto do São Paulo quanto do Corinthians são dois times muito, muito ruins, assim, você vê. Cara, sei lá, mano.
Enfim, mas com as substituições eu achei que o time melhorou, cara. E Matheus Pereira estreou, iniciou um pouco mal, parecia, não sei se é nervosismo, não sei, cara. Errou de muitos passes, depois começou a acertar um pouco mais, tá ligado? E tipo, cara, quando o Carrídio sai, mano, é aí que você percebe, mano. Tipo, pô, às vezes ele faz falta, tá ligado? Porque é o único cara que dá lançamento, o único cara que vira o jogo. É o Tony Cross peruano, cara. Ele é o Tony Cross peruano. Mas é uma pena que ele é uma preguiça, tá ligado? É uma pena que ele é uma preguiça defendendo, cara. Ele é uma preguiça. Mas, tipo assim, eu não sei se isso é do jogador ou se é do time, tá ligado? Pra mim é muito mais uma coisa coletiva do que só dele, velho. Porque eu não vejo só ele fazendo isso. São vários e vários jogadores correndo com preguiça. Não sei se é estrelismo. Cara, não sei, velho. Não sei se é. Ai, mas eu acho que é do técnico isso. Porque eu acho que, mano, se você bota Até o André tá assim. Até o André. O menino tá assim, na minha visão, com preguiça. Cara, e se o André pegar um técnico pauleira, velho, o André muda, tá? O André ele vira craque. O André ele vira craque. E aí esses caras, Carrídio, o time melhora, mano. O Carrídio melhora, André melhora, Breno Bidon vira outro jogador. Então assim, cara, o Corinthians, gente, cara, tem que ser grato ao Dorival. Parabéns, Dorival. Você tá na história do clube. Muito obrigado. Mas tem que mandar embora. E hoje, cara, depois de anos, desde 2022, eu discordando do time do Flamengo por ter mandado o Dorival embora, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E olha que pra mim o Flamengo não jogava tão mal, tá? E olha que pra mim o Flamengo de Dorival não jogava tão mal. Mas pra mim o Flamengo do Dorival era pior do que o Flamengo do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho. Mas enfim, foi campeão, né? Nem pouco importa. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo, cara, você tem que ser grato e bye bye, mano. Bye bye. Ah, injustiça. Ah, foi campeão, por que vai mandar embora? Cara, por isso, mano. Foi campeão, beleza. E aí que você vê, tá ligado? Nem sempre o melhor é campeão. Também. Nem sempre o melhor é o campeão. Porque o Corinthians não é o melhor, gente. Vocês me desculpem, o Corinthians não é o melhor, cara. Cara, mesmo que o Dorival não tenha recebido ainda muitos reforços, pra mim não tem desculpa o que aconteceu hoje. Não tem desculpa o Corinthians jogar da forma como jogou contra o Bragantino. Não tem, cara. Não tem desculpa. Ele tem os jogadores. Ele consegue tirar a lei de pedra. Consegue, tá ligado? Não acho que o Corinthians consiga disputar 3 competições. Não acho, cara. Não acho nem que vai ser campeão. Mas, mano, pelo menos jogar bem tem. Pelo menos um time organizado tem que ter. Pelo menos um time que ataca. Um time ofensivo, um time que se movimenta, um time que é rápido, tu tem que ter. Porque isso tem dentro do elenco. Não pode falar que não tem. Então, pra mim, é muito mais incompetência do técnico, cara. O que aconteceu hoje, ali no cruzamento do Danielzinho, primeiro que foi culpa do Carille não ter corrido até a bola, e o segundo, cara, é sistema. É sistema. Você vê os jogadores cada vez mais se distanciando do Tapia. O André Ramalho tava vindo pra trás, mano. Ele tava vindo pra trás, se distanciando do Tapia. E aí o cruzamento vai pro Tapia e ele tá sozinho. Então, não tem muito o que fazer. E aí no segundo tempo, né, cara, o Dorival faz as substituições corretas. Na minha visão. Não. Eu ia falar, na minha visão, poderia nem tirar o Carrídio, mas acho que fez certo também de ter tirado o Carrídio, o Raniel e o André. E o menino Kaique, tá? Fez certo sim, aí colocou Vitinho, Matheus Pereira, Dieguinho e Pedro Raul. E aí que eu pergunto, cara, beleza, eu entendo que o Paulistão tem que ser pra testes. Mas você pode testar no segundo tempo, né? Por que não inicia com o Dieguinho e Vitinho no time, velho? Que nóia é essa? Vitinho e Dieguinho são um dos melhores jogadores do Corinthians hoje. O Dieguinho é craque, velho. O Dieguinho é melhor que o Breno Bidon. O Dieguinho é melhor que o Breno Bidon. E eu afirmo pra vocês aqui, o Dieguinho é melhor que o Breno Bidon. E não são posições diferentes, tá? Porque o Breno pode jogar tanto como segundo volante quanto como meia. E o Dieguinho é meia. Ele não é ponta. Pode jogar com ponta? Sim, pela sua habilidade. Mas ele é meia, tá? E eu acho o Dieguinho melhor que o Breno Bidon, cara. Por que não coloca o moleque pra jogar? E aí ele inicia com o Kaique. Por quê? Entende? Por quê? E por que ele insiste ainda nessa formação losango? Mas tudo bem. Aí ele coloca Vitinho, Pedro Raul, Dieguinho e Matheus Pereira, cara. E o time muda, gente. O time muda, o time começa a jogar melhor, começa pra frente, meio que dá um fôlego a mais. Né? O São Paulo com muitos jogadores amarelados, fazendo uma cera desgramada. E aquele Mike aqui, velho. Esse Mike, mano. O que eu tenho. É claro que eu nunca vou fazer isso, tá? Mas me dá vontade. Ele é um daqueles jogadores que dá vontade de dar um soco. O Gabriel Menino.
O Gabriel Menino tem uma carinha. Ele tem uma carinha que dá vontade de dar um soco nele. Não sei porquê. Ele me irrita. Ele me irrita. Hoje não, por não estar mais no Palmeiras, né, cara? Tá no Santos, tô cagando agora pro Gabriel Menino. Mas quando ele jogava no Palmeiras, ele me irritava. Aí quando foi pro Atlético Mineiro, eu já perdi esse ranço que eu tenho dele. Mas o Mike, mano, e dando piscadinha, e fazendo não sei o que, todo malandrão, todo se achando, tá ligado? E é o pior jogador do São Paulo. E foi o pior jogador do São Paulo no jogo todo. Jogou nada, jogou nada. E outra, em relação a isso também, se o Dorival fosse um cara esperto, se o Dorival fosse um cara bom, ele identificaria essa falha que é do time do São Paulo, cara. Falaria, ó, gente, esse lateral aqui, ó, o Mike, ele é titular. Força só pela esquerda, força ataque só pela esquerda, drible, chute, cruzamento, vai pela esquerda. Só joga por lá. Vai ser uns 3 gols. Então, até nisso o Dorival é burro. Se ele fosse esperto, se fosse um técnico bom realmente, quando eu digo bom assim, de outra prateleira, porque ele é um técnico ok, o Dorival. Né? Ele é ok pra bom. Né? Agora, se fosse um técnico de outra prateleira, de uma prateleira acima, ele identificaria isso, entendeu, cara? O Mike é ruim e se acha, e dando piscadinha, e provocando o Bidu, provocando outros jogadores. Quer dizer, acho que até o Bidu que provocou o Mike, mas Mike todo, tá ligado? Peito estufado, todo galão. Ah, vai se ferrar, vai, Mike. Então, o Mike é um dos jogadores que eu tenho vontade de dar um soco. É um dos jogadores que eu tenho vontade de dar um soco. Enfim, cara. E aí, no finalzinho do jogo, a gente consegue lá um chute cagado também ali. Do Breno Bidon ali, deu tudo certo, graças ao bom Deus. Teve até a cabeçada do Gustavo Henrique, cara, que ele, mano, não sei porque ele não cabeçou cruzado a bola, ele cabeçou pra área, aí a bola pega acho que no próprio Mike, quase entra pro gol, mano. Eu não sei porque ele não cabeçou cruzado. Então, no segundo tempo, a gente não teve tanta chance não, velho. Chance perigosa, real, tá? Não que eu me lembre. Talvez tenha sido essa do Gustavo Henrique, que o Rafael fez uma boa defesa. Não me lembro de outra. Ah, da bola na trave. Aí teve bola na trave, não teve? Ou tô louco? Do Pedro Raul ou foi do Yuri? Ah, rapaziada, eu não sei. Porque eu não menti, não. Essa hora eu tava no carro. Mas eu juro que eu vi uma. Ou foi na trave, ou foi uma bola que passou muito perto. Muito perto. Enfim, cara. Uma situação muito complicada do Corinthians. Jogou mal. Jogou mal. Um time ruim defensivamente. Um time ruim ofensivamente. Troca de passes horrorosas do Corinthians. E a gente simplesmente perdeu 3 pontos, né, cara? 2, na verdade, para um time péssimo, péssimo, que é o time do São Paulo, cara. Graças a Deus a gente teve o Breno Bidon ali pra marcar o gol de empate, né, cara? Mas enfim, complicado. Bom, falando um pouco agora do individual dos jogadores, cara. O Hugo Souza, mano. O Hugo Souza, de verdade, cara. Sinto que falta um milagre pra ele fazer. Ele não tá fazendo mais milagre, mano. É muito doido isso. Mateuzinho, cara. O Mateuzinho jogou bem hoje. Gostei do Mateuzinho hoje. Pra mim, a culpa do gol não foi dele, tá? De novo, é muito mais um problema coletivo do que individual. Vão criticar muito o André Ramalho. Vão falar muito do André Ramalho. Mas pra mim é uma coisa mais de treino. Tá bom? Uma coisa mais de treino. Por exemplo, você nunca vai ver isso acontecendo com o Tite. Você nunca vai ver isso acontecendo no Cruzeiro do Tite. Gustavo Henrique, como sempre, muito craque. Matheus Bidu, cara, o que esse jogador é bom é inacreditável. Ranieri, bom defensivamente, deu umas rameladas ali, mas defensivamente não prejudicou. André, mano, gosto desse menino. Tem presença de área. Dá chute fora da área também. Né? Inclusive teve uma no primeiro tempo que o Rafael faz uma defesa. Eu acho que a bola sobe e volta. Não, mas teve uma que ele pegou assim que foi gostosa, que o Rafael defendeu. Enfim, cara, então é um moleque que tem que ser isso mesmo, tem que chutar de fora da área, tem que arriscar, um moleque que tem que ir pra dentro, tem que ter mais ainda presença de área. É o famoso segundo volante coringa, entendeu? Ele tem que ser mais um atacante pisando dentro da grande área. Carrillo, cara, Carrillo jogando na saída de bola pra mim é essencial, é um ótimo jogador. É uma pena que defensivamente é um morto, né, cara? É uma pena. E de novo, pra mim isso é muito mais problema de treinador do que individual. Enfim, mas é bom o Corinthians já ir ficando de olho também em segundos volantes aí para as outras temporadas. Breno Bidon, cara, infelizmente muito sumido no jogo de hoje. É um moleque muito bom, mas eu acho que talvez o estilo de jogo do Corinthians, o futebol que o Corinthians joga não favorece tanto ele, tá? Ele tá jogando de meia. E ele nessa posição, cara, não acho que é ruim de meia, tá? Não acho que ele seja ruim de meia. Ele tá muito confiante. É um Breno Bidon diferente da temporada passada, na minha visão.
É um Breno Bidon mais confiante, um Breno Bidon que arrisca mais, um Breno Bidon que vai mais pra frente, é isso que a gente sempre pediu dele. É um moleque que tem qualidade, cara. Um moleque que tem qualidade, mas pra mim as únicas coisas que faltavam nele era essa confiança de ir pra frente e físico. Hoje tá faltando só o físico. De resto, mano, não tenho que falar da qualidade dele. Ele é um moleque muito bom. Enfim, cara, mas infelizmente ficou muito sumido no jogo de hoje, em vários momentos. Mas eu acho que foi mais um coletivo do que culpa dele. E o Yuri Alberto, mal. Yuri Alberto mal, tá? Não gostei do Yuri hoje. Acho que em determinados momentos ali ele, pô, sei lá, mano, ele é muito espalhafatoso também. Parece o Brasão. É o Brasão do ataque, o Brasão da linha. Se o Brasão fosse jogador, seria o Yuri Alberto. E o Kaique, mano, eu acho que tem que dar chance mais pro moleque. É um moleque jovem, é um moleque que eu acho que tem habilidade, é um moleque bom. Não é tão correria assim, mas é bem habilidoso, cara. É um moleque que eu acho que tem que dar assim mais minutagem pra ele, tem que dar mais chance. Só tem 21 anos, é um moleque muito jovem ainda. Então eu acho que tem muito a melhorar. Talvez na mão de outro técnico também possa crescer mais e mais, tá? Mas é aquele negócio, gente. Eu acho que, cara, no primeiro tempo você tem que entrar com a força que você tem, mano. Principalmente em clássico. Não tem que colocar jogador reserva. Então é Vitinho, tem que colocar Dieguinho, tem que colocar esses caras, mano. E acabar com essa formação que tem muito meia, que tem muito volante. Não está funcionando, cara. Simplesmente não está funcionando. E detalhe, cara. Até por isso mesmo. Até você sabendo que as laterais do São Paulo são fracas, o Wendel não é tão jogador assim. E o Mike é horroroso, é o pior jogador do São Paulo e foi o pior jogador do São Paulo no dia de hoje. Cara, você tem que jogar com ponta. Você tem que jogar com ponta. Não tô falando que você tem que extinguir ou abolir. Não é abolir. Extinguir essa formação losango. Não é, cara. Se é aquela losango mesmo, né, cara? Pra mim, na minha visão é losango, mas enfim. Não é que você tem que acabar. Porque se você pega jogadores de qualidade, de novo, vou falar, essa formação ela tem que ser feita com um volante, um segundo volante e dois meias. Não é dois segundos volantes, um volante e um meia. Não, assim não funciona. E é o que está acontecendo hoje. A gente jogou com Raniel, André Carille e Breno Bidon. Se você parar para pensar, são 3 segundos volantes, tá? Mas o Breno Bidon está sendo usado como meia armador na função do Garro. Então, vamos pegar aqui 2 segundos volantes. E aí eu te pergunto, pra quê? Entendeu? Pra quê? E se você tivesse um meia armadura de qualidade, se você tivesse talvez um John, um Igor Coronado, beleza fazer essa formação. Então, assim, é uma formação que dá pra fazer? Sim, mas você tem que saber quando utilizar ela. Porque hoje, se ele coloca 2 pontas, o Corinthians ia deitar nas laterais do São Paulo, ia deitar, porque aquele Mike é horroroso. Mas isso você tem que ter visão, tem que ser treinador bom, e é uma coisa que o Dorival não é. Enfim, cara. E aí, falando de Vitinho, acho que o Vitinho tentou, errou pra caramba, mas tentou, tá? Pedro Raul entrou bem, gostei do Pedro Raul, realmente era um jogo pra ele hoje, tá? Era um jogo realmente pra ele. É um jogador bom, cara, é um jogador que eu gosto. E aí você vê, mano, o Corinthians no finalzinho do jogo adotou a formação 4-2-4, que é uma formação muito ofensiva, e tinha Dieguinho uma ponta, Vitinho em outra. E o Pedro Raul é esse cara, cara. O Pedro Raul, ele é o último cara, ele é o último cara que participa da jogada, que é do gol. Então ele precisa desses 2 pontas municiando ele. É o que o Cross fala no 14, lá no canal dele, inclusive. Um beijo pro Cross. Tem que ser, velho. Ele tem que ter esse cara. Matheus Pereira já falamos, mas enfim, é aprovado. Gostei do Matheus Pereira, mas de novo, não pode entrar com esse nervosismo que ele entrou, mano. Entrou errando muita coisa, velho, muita coisa. E o Dieguinho, cara, pra mim, é o melhor. Desses jovens aqui, o Dieguinho é o melhor. Ah, Breno Bidon é Dieguinho. Breno Bidon é muito bom, mas o Dieguinho, pra mim, ele é o melhor, velho. Ele é o melhor, mano, de verdade mesmo. Gosto muito do Dieguinho e acho que entrou bem novamente, cara. Novamente entrou bem. Enfim, espero que o Corinthians melhore. O próximo jogo do time do Corinthians, cara, é na quinta-feira já contra o Santos. Mais um clássico lá na Vila Belmiro. Infelizmente, né? 7h30. Então é isso. E a gente se vê quinta, né, cara? Na verdade, a gente se vê na terça e depois quinta novamente, tá bom? Beijão, deixa seu like, se inscreva no canal e é nóis.